Você já ouviu falar da escola inglesa nas relações internacionais? Essa abordagem teórica se destaca por combinar elementos do realismo e do liberalismo, oferecendo uma visão mais ampla e complexa sobre as interações entre os Estados no sistema internacional. Diferente de outras correntes, a escola inglesa não se limita apenas à competição por poder ou à cooperação econômica, mas busca compreender as relações internacionais a partir de um equilíbrio entre interesses, normas, valores e a ideia de uma sociedade internacional. Originada no século XX, essa abordagem tem suas raízes em pensadores que propuseram uma forma alternativa de enxergar a política global, considerando tanto a anarquia do sistema internacional quanto a existência de regras e instituições que moldam o comportamento dos Estados. Assim, neste vídeo, vamos primeiramente explorar a origem e os principais fundadores da escola inglesa, para depois entender seus conceitos fundamentais e analisar como essa perspectiva pode nos ajudar a interpretar eventos históricos e desafios contemporâneos, como conflitos internacionais, diplomacia e governança global. A escola inglesa surgiu entre os anos de 1950 e 1970, com estudiosos como Martin White e Hadley Bull, que estavam insatisfeitos com as abordagens convencionais das relações internacionais. Eles acreditavam que as relações internacionais não eram apenas sobre poder, como dizem os realistas, ou cooperação econômica, como defendem os liberais, mas sobre uma complexa interação de normas, instituições e ordem. Os realistas, como Kenneth Wolff, viam a anarquia internacional como sinônimo de caos. Já a escola inglesa argumentava que essa anarquia tem ordem, baseada em regras e princípios compartilhados. Um exemplo dessa ideia é a Paz de Westfália, que estabeleceu normas para a soberania estatal, moldando a sociedade internacional moderna. Como movimento intelectual, a escola inglesa começou com o Comitê Britânico de Teoria Política Internacional em 1958, como um pedido ao professor de História Moderna de Cambridge, Herbert Butterfield. O comitê discutiria relações entre estados por 3 finais de semana por ano em Cambridge. O membro que quisesse poderia escrever um artigo que depois seria discutido entre os participantes nesses encontros. Participaram nomes como Hadley Bull, Martin White e Herbert Butterfield, das instituições como Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford e London School of Economics. O contexto histórico era marcado pela Guerra Fria, que reforçava a necessidade de compreender a dinâmica de poder e cooperação no sistema internacional. Assim como propósito, o comitê buscava identificar premissas básicas que estão por trás da atividade diplomática, as razões pelas quais um país conduz determinada política externa, as premissas éticas dos conflitos internacionais e a possibilidade do estudo da política internacional ser conduzido cientificamente. Porém, o tema de destaque era o sistema de estados, que foi visto em obras de White e Bull. Podemos separar esse comitê em 4 fases. A fase 1, que vai de 1959 até 1966, tinha o foco de discussões em torno do sistema internacional e sociedade internacional. A fase 2, que vai de 1966 até 1977, contava com a escrita e publicação de livros fundamentais da escola, como o Sistema de Estados de White e a Sociedade Anárquica de Bull. A fase 3, de 1977 até 1992, se mostrou como uma consolidação da escola inglesa e transição para uma nova geração de intelectuais. E por fim, a fase 4, que vai de 1992 até o presente, é a chegada da terceira geração de acadêmicos, que se propõe a debater as ideias da escola inglesa dentro da grande discussão teórica de RI, confrontando com o neorrealismo, o construtivismo, entre outras. O comitê foi informalmente dissolvido em 1985 com a morte de Bull, mas a escola inglesa existe como uma importante referência na construção das teorias de relações internacionais. Uma das publicações mais influentes é The Anarchical Society, de Hadley Bull, publicada em 1977. Nessa obra, Bull argumenta que, apesar da anarquia que caracteriza o sistema internacional, os estados não operam em completo caos.
Pelo contrário, há uma ordem internacional baseada em normas, regras e instituições que ajudam a regular suas interações. Ele explora como essa ordem se manifesta por meio da diplomacia, do direito internacional e das organizações internacionais, desafiando a visão puramente anárquica do realismo clássico. Outro nome fundamental é Martin White, que, em International Theory: The Three Traditions, publicado póstumamente em 1991, apresenta sua análise sobre as 3 grandes tradições do pensamento em relações internacionais. Segundo White, a política internacional pode ser entendida a partir de 3 perspectivas: o realismo hobbesiano, que vê o mundo como uma luta constante pelo poder; o racionalismo grotiano, que reconhece a importância das normas e da cooperação entre os Estados; e o revolucionismo kantiano, que defende a transformação da política internacional em uma comunidade global baseada em princípios universais. Esse enquadramento teórico ajudou a estruturar a escola inglesa e a diferenciar sua abordagem de outras teorias das relações internacionais. Além disso, a coletânea Diplomatic Investigations, organizada por Herbert Butterfield e Martin White em 1966, é considerada um marco na formação da escola inglesa. Esse conjunto de ensaios explora temas como diplomacia, ordem internacional e a evolução dos sistemas de estados, estabelecendo muitos dos conceitos que se tornariam centrais para essa corrente teórica. Já no século XXI, Barry Buzan ampliou a abordagem da escola inglesa ao incorporar discussões sobre a globalização e a segurança internacional. Em From International to World Society, English School Theory and the Social Structure of Globalization, publicado em 2004, ele propõe que a escola inglesa vá além da análise tradicional dos estados e passe a considerar estruturas sociais globais e interações que envolvem não apenas governos, mas também atores transnacionais, como empresas e organizações internacionais. Por fim, a obra The English School of International Relations, A Contemporary Reassessment, de Andrew Linklater e Hidemi Suganami, publicada em 2006, revisita os principais conceitos da escola inglesa, avaliando suas contribuições e limitações no cenário global contemporâneo. Os autores analisam como essa abordagem pode continuar sendo relevante para compreender temas como governança global, segurança e as transformações no sistema internacional. Essas obras foram fundamentais para a consolidação da escola inglesa como uma abordagem teórica distinta dentro das relações internacionais. Elas mostram como a política global não é apenas uma arena de competição e conflito, mas também um espaço onde normas e instituições desempenham um papel essencial na construção da ordem internacional. A Escola Inglesa das Relações Internacionais argumenta que, apesar da anarquia no sistema internacional, os Estados formam uma sociedade internacional. Nessa sociedade, os Estados compartilham regras, normas e instituições que regulam sua interação, garantindo um certo grau de ordem e previsibilidade. Exemplos dessas instituições incluem a diplomacia, os tratados internacionais e organizações como a ONU e a OMC, que ajudam a estruturar as relações globais. Um exemplo concreto é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que visa evitar a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento. Esse tratado mostra como os Estados cooperam para estabelecer regras que minimizam conflitos e mantêm a segurança coletiva. A escola inglesa é caracterizada pela interação de 3 tradições de pensamento sobre a ordem internacional. Cada uma dessas perspectivas enfatiza diferentes aspectos das relações entre Estados. Primeiro, a tradição realista hobbesiana. O realismo, inspirado na visão hobbesiana, considera que os Estados são movidos pela busca do poder e pela sobrevivência. Nesse contexto, a guerra é uma ferramenta comum para manter o equilíbrio de poder e garantir a segurança nacional. Um exemplo é: durante a Guerra Fria, a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética ilustrou essa lógica, onde cada superpotência buscava manter o equilíbrio de poder para evitar ser dominada. Segundo, tradição racionalista grotiana.
O racionalismo, associado a Hugo Grossio, argumenta que os Estados podem cooperar através de normas e instituições internacionais. Aqui, a interdependência e a diplomacia são fundamentais para manter a ordem e evitar conflitos. Por exemplo, a ONU e a União Europeia são expressões dessa tradição, promovendo o diálogo e a cooperação entre os Estados. Por fim, a tradição revolucionista kantiana. O revolucionismo, inspirado por Kant, defende que a política global deve ser guiada por valores universais, como democracia, direitos humanos e paz perpétua. Essa visão propõe uma transformação do sistema internacional para reduzir desigualdades e promover justiça global. Por exemplo, as intervenções humanitárias, como a responsabilidade de proteger, refletem essa abordagem, ao justificar ações internacionais para prevenir genocídios e crimes contra a humanidade. A escola inglesa não é só a teoria, ela está presente em diversos eventos e instituições que moldam o mundo. Vamos para alguns exemplos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é um dos maiores reflexos da ideia de sociedade internacional. Diferente do que os realistas acreditam, o sistema internacional não é só causa de disputa de poder. Há regras, normas e instituições que ajudam a manter uma certa ordem, e a ONU é um espaço onde os estados dialogam, assinam tratados e buscam resolver conflitos sem recorrer à guerra. Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU tem um papel fundamental no equilíbrio do poder global. Suas decisões sobre sanções, missões de paz e intervenção refletem a dinâmica entre grandes potências e a busca por estabilidade. A escola inglesa também nos ajuda a entender como as relações de poder estão mudando o mundo. O mundo não é mais dominado apenas por uma ou duas superpotências. Hoje, assistimos uma grande transformação com a ascensão da China, a reconfiguração dos Estados Unidos, o fortalecimento dos blocos regionais como a União Europeia e o crescimento de países emergentes como o Brasil e a Índia. Quem define as regras do jogo? As instituições que moldaram a ordem global no século XX ainda são eficazes? A tensão entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, não é só uma disputa comercial ou militar, é um embate sobre qual modelo de governança internacional deve prevalecer. Outro ponto crucial que a escola inglesa nos ajuda a entender é o dilema entre soberania nacional e a intervenção humanitária. Desde o fim da Guerra Fria, a comunidade internacional tem debatido até que ponto um Estado pode agir livremente dentro de suas fronteiras sem que o mundo interfira. O conceito de responsabilidade de proteger nasceu desse debate. Se um governo não protege a sua população de crimes como genocídio, limpeza étnica ou crimes contra a humanidade, a comunidade internacional tem o direito ou o dever de intervir? Casos como as intervenções na Bósnia, Kosovo, Líbia e Síria mostram como essas questões são complexas. Para alguns, essas ações são justificadas para evitar tragédia. Para outros, são violações de soberania e podem servir como pretexto para interesses políticos e estratégicos. Ao longo desse vídeo, exploramos como a escola inglesa oferece uma visão única das relações internacionais. Mas o que realmente torna essa abordagem relevante hoje? A escola inglesa nos ajuda a entender como normas globais moldam o comportamento estatal, especialmente em tempos de mudanças geopolíticas e crises globais. Enquanto novas potências emergem e desafios como mudanças climáticas e cibersegurança se intensificam, a noção de uma sociedade internacional ganha ainda mais importância. A escola inglesa nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre ordem e mudança. Ela nos lembra que as relações internacionais não são apenas sobre competição e poder, mas também sobre cooperação, legitimidade e normas compartilhadas. Em um mundo cada vez mais interconectado, entender essas dinâmicas é essencial para navegar pelos desafios do futuro. Agora, queremos ouvir você. Com as mudanças rápidas do cenário global, será que a escola inglesa conseguirá explicar o futuro da ordem internacional? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias.